Bom dia, meu povo. Bora, vamos iniciar a semana. E aí, como foi o final de semana? Tudo beleza com vocês? Vamos iniciar a semana. Deixa eu botar minha cola aqui. Pra gente iniciar. Tudo certo? Hoje o trânsito estava um pouquinho mais puxado. A gente chegou em cima da hora hoje. Tudo certo? Bora, vamos começar a semana treinando. Essa semana é especial, né? Que começa a Copa do Mundo. Como vocês podem ver, tá tudo enfeitado aqui, já tem 2 semanas. Nossa sócia aqui, ela é pilhada nisso. Então, essa semana também é bem especial para a gente, que a gente vai fazer nossa segunda aulão junino. Então, a gente vai transmitir para vocês também. A gente vai trazer os alunos aqui, vamos dar aula coletiva para todo mundo. A gente vai fazer live desde a primeira aula até a última. Eu acho que são 3 aulas que a programação que foi feita. A gente vai ver na prática, a gente treinando vários tipos de público. Vai ser interessante para vocês que estão nos acompanhando direto. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais puxado, mas também dentro daquela dinâmica. Hoje a gente vai trabalhar mais o nosso quadril, né? Vamos estabilizar nosso quadril. A gente teve essa ideia porque ontem eu fui para casa do meu irmão e acabei tendo que atendê-lo, porque ele sentiu um desconforto lá trabalhando. E eu falei, não, então vamos treinar amanhã, você vai estar na live, espero que ele esteja. Bora, vamos treinar, vamos fazer uma aula do quadril. Igual a semana passada nós fizemos quadril, cervical e lombar, e um dinâmico, né, que foram sexta, segunda, quarta e sexta, novamente. Então hoje a gente inicia a semana com quadril, então vamos lá. 8 exercícios apenas. Se tiver alguma dúvida, pode mandar. Se eu tiver aparecendo os comentários em cima, é só você jogar para o lado e você tira os comentários e aí vai ver sem interferência nenhuma. Vamos lá? Bora? Vamos fazer o trabalho de primeiro, de mobilidade. Então, barriga para cima, estabilizar aqui, seguro e só respiro. Seis respirações. Deixa o quadril neutro, a coluna neutra, melhor dizendo, e o quadril a 90. Estabilizou? Aqui a gente já inicia colocando a ponta do calcanhar no chão e volta. Hoje a gente vai fazer tudo de um lado, deixando o outro estável, depois a gente troca. Esse toque ele é sutil. Você não vai descarregar o peso no chão, você não vai soltar o peso. Você vai só tocar e volta. Como o chão estivesse quente, você volta correndo. O outro lado. E volta devagar. E os dois no chão. Beleza? O outro que nós vamos fazer, a gente já vem fazendo aqui várias vezes, que é o 90-90, que é um exercício que é muito interessante para você aumentar a mobilidade do seu quadril. Então você fica 90 graus de um lado e do outro, então você está em rotação interna e rotação externa de quadril, e isso você vai estabilizar, e aí você vai fazer uma leve força contra o solo, constantemente, empurrando a sua perna contra o solo, para a gente fazer aquela dinâmica que eu sempre venho falando, que é a transferência de força. Então você vai potencializar o exercício. Então eu ganho o máximo que eu consigo, mantenho minha coluna neutra e mantenho aqui e respiro. Desse lado aqui incomoda um pouco, mas é normal. Eu sinto a pressão lá no glúteo, é normal, perfeitamente comum. E ganho aqui a amplitude. E aí a cada série, você vai aumentando a quantidade, a intensidade da empurrada aqui contra o solo. Não fica relaxado, igual eu tô,
estufa o peito, empurra o chão e segura. E volta. Agora nós vamos fazer o aranha. A gente vai fazer o aranha em movimento. Não tem a rotação de tronco, a gente só vai trocar de um lado para o outro. Então, quem nunca fez o aranha, que é a primeira vez aqui, a gente tem uns exercícios chaves aqui, que a gente sempre está usando. O aranha é um deles. Esse aqui é um dos melhores exercícios para você fazer uma mobilidade do seu quadril. Então, ó, você estabiliza. Ó, aqui eu estou em flexão e o outro quadril está em extensão. Então, você está trabalhando aqui os dois ao mesmo tempo. Então, aí, se você for um cara mais avançado, ou uma pessoa mais avançada, você pode tirar o pé do chão e aí começar aqui, ó. Estabilizo, solto o peso e volto. Alterno e volto. Mas qualquer coisa, pode botar o joelho no chão, não tem problema. Pode deixar aqui o joelho no chão e só troca a base. Põe o joelho no chão e troca a base, não tem problema. E tira devagar. Beleza? São esses 3 exercícios que a gente vai fazer. 3 não, 4, né? A gente vai fazer o trabalho de mobilidade e respiração também nessa série. Porque no último bloco são 2 exercícios apenas. Beleza? Se tiver alguma dúvida, mande inbox e vamos lá. Agora, lá em cima de novo, estabilizou, seguro. Estabilizei, agora toco e volto. Sempre segurando o movimento, controla o movimento, não deixa o pé cair de uma vez. Ó. Não deixa isso acontecer. Sempre estabiliza, toca e volta. Se tiver algum problema, sentir muito incômodo, coloca os 2 pés no sofá e só faz a respiração, igual eu já mostrei da última vez. Sempre a gente vai adaptar para o que o nosso corpo aguenta nesse momento. Avisei. Ótimo. Aranha em movimento. Entro na posição de prancha. Estabilizo. Deixo um pouco o corpo se ajustar e vai para o outro lado. Se ajustou, outro lado. Solta mesmo o peso no quadril de trás. Só se alongar toda a musculatura. Muito bem. Essa é uma excelente estratégia para você mobilizar seu quadril. Então, se você for fazer um treino de perna, esse é um excelente início para você começar o seu treino. Então, faz esses 4 exercícios e você já está pronto para fazer o trabalho de perna, sem problema. Porque aí você vai estar trabalhando, mobilizando as articulações, principais articulações para iniciar um treino de perna, por exemplo. Você está trabalhando seu quadril, está deixando ele ativo, você está trabalhando o core, você está trabalhando, alongando o seu quadril, então os adutores vão estar bem alongados, então você pode fazer sua cadeira adutora, abdutora, sem problema, não vai sentir desconforto. Como eu já falei várias vezes aqui, a gente sempre mantém um padrão. Se vocês estão acompanhando desde o início, vocês perceberam que a gente tem um padrão. E nosso padrão é a gente sempre estar trabalhando mobilidade, aí vai estabilidade e força. E daqui a um tempo a gente vai inserir também o trabalho de potência. Daqui a um tempo a gente, já na nossa programação,
já tem, eu não lembro qual semana que será, mas a gente vai iniciar o trabalho de potência, então vocês vão ver um pouquinho de potência. Tanto que a gente já trabalha, já mostrei para vocês o trabalho com carga. Vários vídeos aqui a gente já fez com carga. Para você mostrar a gente mostrar para vocês que existe uma progressão lógica, não é aleatório esses exercícios. Eles têm um padrão de movimento, padrão já pré-estabelecido dentro da nossa metodologia. Estabiliza. Primeiro respiro, 6 respirações, de 6 a 8. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Trago a ponta do pé para mim. Para que isso? Para ativar a musculatura da panturrilha. Popularmente a panturrilha. Aí eu desço agora, controlo o movimento. Solto o ar quando estiver baixando. E desço controlando. Algumas pessoas esse exercício é desconfortável. Se você tiver dor nas costas, ainda vai ser desconfortável. Então você pode fazer apoiado, paradinho, não tem problema. Vai funcionar do mesmo jeito. 90-90 do mesmo jeito. Tem algumas pessoas que caem. Se tirar a mão aqui, cai para o lado. Então, faz apoiando aqui igual eu estou fazendo, sem problema. Fazer de lado aqui, que esse é o último. Ó, 90-90, tá vendo? 90 graus aqui, 90 aqui. Estufo o peito, ganho o máximo que eu conseguir e mantenho a respiração. Empurro o chão constantemente, não relaxo. E aí volto. O aranha. Estabilizo. Solto o peso. Empurro minha pelve para baixo. Deixo relaxar mesmo. Solto o peso mesmo. Não segura. E aqui eu estou mobilizando o quadril aqui em extensão e flexão ao mesmo tempo. Uma excelente estratégia para você trabalhar seu quadril. Muito bem. Respirem. Bora para a gente fazer o segundo bloco. No bloco a gente vai estar pensando em estabilidade. Tá? Os 6 exercícios a gente está pensando em estabilidade. E aí a gente vai trabalhar a estabilidade e a respiração. A semana passada mesmo eu estava conversando com uma aluna aqui que ela queria entender um pouquinho, ela iniciou com a gente há pouco tempo. E ela, vocês começam de uma forma diferente, vocês trabalham muito respiração e tal. E aí eu estava explicando para ela, eu falei assim, olha, a nossa ideia, quando você pensa em dor, é a gente iniciar o trabalho com vocês de dentro para fora. E quando você trabalha a respiração, você estabiliza seu diafragma de forma você melhora a motilidade do diafragma, ele movimenta melhor, então você vai respirar melhor. Com isso, você vai mobilizar suas vísceras, tá? Porque quando você faz você puxa o ar, o diafragma ele empurra as vísceras para baixo. Então isso você melhora a motilidade, né? A mobilidade das vísceras. Consequentemente, você estabiliza melhor suas costas, porque o diafragma ele é também um estabilizador da coluna. Mas se ele tiver entre um déficit de respiração e dor na coluna, ele vai escolher o déficit de respiração. Óbvio, porque respiração é mais importante que a dor na coluna. Mas se você estiver trabalhando, o seu diafragma estiver trabalhando de forma cinética, de forma controlada, de forma lúcida, consequentemente ele vai trabalhar também na estabilidade da sua coluna. Então você vai melhorar a mobilidade e a dor da sua coluna. Então o diafragma faz isso, por isso que a gente usa tanto a respiração. E é o mesmo caso aqui. A gente vai fazer agora o ostra, que é um trabalho de glúteo isolado, porque sem a força do glúteo,
seu quadril não tem, o seu quadril vai ter dor, vai ter várias disfunções. O glúteo é que estabiliza, eu estou em pé aqui porque meu glúteo está segurando. Quando eu dou uma pisada, quando a gente pisa, é o glúteo que ativa a musculatura, principalmente o glúteo médio. Quando você vira o quadril, faz uma rotação de quadril. Então, o glúteo é importantíssimo. Nós temos 3, né? O máximo, o mínimo e o médio. Então, a gente vai trabalhar as 2 porções, o máximo e do médio, beleza? Então, vamos fazer o ossa, que também nós já fizemos várias vezes, de várias formas aqui. De várias formas que você pensar, que a gente já fez aqui. Então, 90 aqui, ó. 90 graus aqui. 90 graus. E aí eu vou empurrar meu joelho na direção do teto, não pensando em jogar para trás. Senão você vai fazer isso com o quadril. E aí você vai começar a usar um outro músculo que a gente não quer que age, que é o quadrado lombar. Então, ó, você estabilizou, você pode segurar aqui, ó, a cintura pélvica, nesse ossinho aqui, e aí você empurra na direção do teto. Antes de chegar, de tocar um joelho no outro, você volta. E aqui você vai controlando o movimento. Você vê que em nenhum momento eu acelero. Eu sempre estou segurando. E aí eu vou empurrando na direção do teto. Beleza, eu terminei. Do jeito que eu estou aqui, eu só vou esticar minha perna. E aí eu vou fazer mais 6 movimentos controlados. Então, vou fazer 2 exercícios em um, na mesma posição. E aí, controlo e volto. Aqui você está trabalhando o glúteo isolado, de forma isolada. Se botar um mini band aqui, fica bom, né? Vai dar uma intensidade maior. Estico. Não precisa jogar lá no teto a perna é curtinha mesmo. Você pode botar um travesseiro aqui, ó, se você quiser, vai funcionar. Ou coloca o braço, igual eu estou fazendo. E volta. Beleza? Aí de prontidão, você já vira, barriga para cima. Trago a perna, igual a gente fez o primeiro exercício, lá no outro bloco. Estabilizo, deixo ele parado, mão no chão, seguro, mantenho o pé lá empurrando, o calcanhar empurrando o chão. E aqui eu faço respiração. Não existe relaxamento, empurra o chão. E desço devagar. Se sentir cãibra aqui dessa região, é normal. Mas, se tiver muito difícil, pode fazer com os 2 pés, não tem problema. A ideia aqui é você mobilizar, gerar força no seu quadril. E desço controlando. Beleza? Então são esses 3 exercícios que a gente vai fazer. Buscando estabilidade de glúteo, de quadril, desculpa, e força de glúteo, melhorar a força do glúteo. É por isso que você vê os idosos, a maioria deles, andando, empurrando o quadril para frente. Você percebe, e aí ele fala assim, tô perdendo bunda, tô envelhecendo, muita mulher, a gente ouve as idosas falando isso, chegou ali os 60 anos, 65, tô perdendo bumbum, eu tinha bunda grande e agora tô perdendo. Por quê? Porque a gente passa a usar, nessas adaptações posturais, a gente começa a usar mais o quadríceps. E aí você empurra a pelve para frente, e aí você não usa muito o glúteo. E, consequentemente, no corpo humano é assim, se você não usa, né, entra em desuso, tende a atrofiar. Então, quando você vê uma idosa andando com o quadril para frente, você sabe que ela não faz treinamento de força. Porque uma das coisas que a gente faz no pilates, na musculação, ou no treinamento funcional, é trabalhar glúteo. Então, você trabalha o glúteo, e aí, geralmente, as pessoas têm dor nas costas, ou dor no quadril. Aqui a gente tem 2 alunas aqui com dor no quadril, e ela tinha esse déficit de glúteo. Então, quando você colocava ela para fazer o exercício de glúteo, ela tinha uma dificuldade muito grande, mesmo sem carga, e fazer isso aqui sem carga. Porque o glúteo estava ali, mas não estava agindo, né?
Então, a importância do glúteo para o nosso corpo é esse. Sem glúteo você não anda. A galera só pensa em muda grande como estética, mas não. O glúteo é importantíssimo para estabilizar seu quadril, estabilizar seu joelho. A pessoa chega com dor no joelho aqui e a gente não vai no joelho. A não ser que a pessoa tenha uma lesão ou fez uma cirurgia. Geralmente a gente vai no glúteo e o glúteo dela não tá agindo. Então você trabalha. Agora mesmo, às 7 horas da manhã, eu vou ter um aluno aqui que ele está com esse déficit. Ele tem uma dor no quadril quando corre. E aí, quando a gente foi analisar, o glúteo dele não está estabilizando. E aí, nem um calcâneo. Então, nosso trabalho é estabilizar, fortalecer o glúteo dele, basicamente falando, né? E melhorar a estabilidade, né, do pé. Estou falando errado. Conversando. É porque a gente gosta de explicar por que de cada exercício. Para não ficar alguma coisa aleatória, né? É tipo só para encher linguiça. Eu já fiz muito isso. Quem nunca fez, né? No início da carreira, você coloca 18 exercícios. Eu fiz uma ficha uma vez com um cara, com 18 exercícios, eu lembro até hoje. Ele falou, cara, por que esse tanto de exercício? Eu não sabia explicar porque tinha tanto de exercício. Eu simplesmente fui colocando. Eu falei, vou colocar isso aqui, vou colocar isso aqui. E ele, 18 exercícios, cara, eu vou ficar aqui o dia todo na academia. Mas na época eu dei uma explicação que eu não lembro o que é que foi, mas provavelmente não foi o que realmente aconteceu, né? Eu simplesmente não sabia o que eu estava fazendo. Eu simplesmente fui colocando os exercícios, falava, vou colocar isso aqui, vou colocar isso aqui. E aí fui colocando. E ele, 18 exercícios? Muito bem. Eu tinha um colega que ele trabalhava na sala de musculação junto comigo, e ele fazia, às vezes o cara estava treinando, um outro personal treinando, e aí ele com o aluno dele aqui, ele falou, você vai fazer aquele exercício ali, ó. Ele não montava treino, eu montava os treinos, eu sempre montei em treino. Mas, na hora na academia, eu montava muito exercício. E às vezes eu olhava pro relógio e falei, caramba, não vai dar para fazer isso tudo. Eu passava muito exercício. Hoje a gente é nesse padrão aqui, ó. A gente, no máximo 10 exercícios, no máximo, estourando 10 exercícios. E com todos eles tem uma função específica. Então, para cada aluno, por exemplo, agora mesmo às 7 horas eu vou dar aula para 3 pessoas ao mesmo tempo. E as 3 pessoas têm patologias diferentes. E as 3 pessoas vão ter um treino diferente. Já está ali organizado na tela para a gente fazer. Então a gente sempre monta o treino de forma coerente. Né? Antigamente a gente fazia isso. Né? A gente colocava. Às vezes a gente até conversa com os alunos, vem algumas pessoas fazer avaliação aqui, e aí eu já falo, ó, isso aqui não é para você, do jeito que você está pensando, não é para você. Eu acho que você deve continuar onde você está e fazer a manutenção com a gente. Porque a gente sabe que a pessoa não vai se encaixar aqui. Porque ela quer fazer exercício de modinha, da academia, que todo mundo faz. Ela trouxe uma vez uma galinha, aquelas galinhas que grita. Eu queria fazer uns vídeos que eu falei, a gente não faz esse tipo de trabalho. Nosso trabalho exige dedicação, exige estudo, exige que você tenha uma consciência corporal, exige que a gente esteja com o treinamento colado com você, né? Fechado contigo. Né? Então a gente não faz esse tipo de trabalho. E é normal, nem todo mundo, nem todo cliente é nosso cliente. Só que nosso trabalho ele é sempre pautado na ética. Então, a gente sempre trabalha, e quando chega alguém aqui que eu sei que não é para mim, eu já falo, ó, esse trabalho aqui não é para mim, eu vou te indicar para uma pessoa competente, mais competente do que eu nesse quesito, e aí você vai. Recentemente eu vi uma mulher aqui para fazer o trabalho, ela estava com uma lesão aqui na virilha do púbis, só que quando eu fui identificar, ela estava com problema, ela teve uma dilaceração vaginal quando
ela teve filho. Quando o neném dela nasceu, ela teve uma laceração vaginal. E aí, pelas nossas avaliações, era isso que estava causando a dor no pubis dela. Então, foi para ela, você vai ter uma fisioterapeuta pélvica? Você precisa. E a gente trabalha em conjunto. Eu trabalho a parte externa e ela vai trabalhar, ou ele vai trabalhar a parte interna. Porque é um trabalho que você tem que fazer de dentro para fora. E ela, não, beleza, a gente vai fazer o trabalho. Eu já arrumei uma fisioterapeuta pélvica e a gente vai iniciar esse trabalho. E foi o que aconteceu. Aí deu certo. Porque se eu ficasse só trabalhando na parte externa, não ia funcionar. Porque a laceração é interna, não é visível, é por dentro. Então, tem que trabalhar o assoalho pélvico todo, musculatura do assoalho pélvico, para estabilizar, fortalecer a musculatura interna, e aí sim vai começar a refletir lá atrás. Foi o que aconteceu. Comecei a refletir, a dor começou a diminuir, a gente começou a intensidade e demos alta para ela. Hoje ela está livre da dor. Então, basicamente, mas eu sabia que eu não sou capaz de fazer isso porque eu só vi na faculdade. E ia ter muito tempo isso já. Beleza? Bom dia, Carlos. Tudo bem? Olha, cara, a gente fez semana passada, a gente fez um curso ciático, semana retrasada. E eu acho que é na sexta-feira que a gente vai trabalhar com o paciente ciático. Mas lá no YouTube, se você entrar no YouTube, lá tem Centro de Reabilitação e Treinamento Axioma, que é o nosso centro aqui. Você tem todas as lives lá e pela descrição você vai achar a live a gente tem umas 2 ou 3 lives que a gente fez por nervo ciático, beleza? Então, mas esses exercícios vão te ajudar, sim. O osso que a gente acabou de fazer, a perna esticada, vai estabilizar. Porque o nervo ciático, ele tá inflamado, mas pode ser o piriforme, que é o músculo que a gente tem aqui no glúteo, que é um músculo aqui abaixo do glúteo, é um músculo pequeno, que ele é um rotador do quadril, e quando ele intensiona, o nervo ciático passa por meio dele ou por baixo. Então, quando ele tensiona, ele pressiona o nervo ciático e aí causa essa dor. Tá? Que a gente chama de síndrome do piriforme. Então, você trabalhar o glúteo dessa forma aqui vai te ajudar. Beleza? Beleza, Carlos? Espero que tenha entendido aí. Beleza? Agora a gente vai fazer o último bloco, que é um bloco todo em pé. A gente vai fazer um trabalho de estabilidade glúteo ainda, que é o single leg deadlift, e o lunge lateral, que é um trabalho de mobilidade glúteo, de quadril, mais um alongamento da musculatura interna da coxa, que são os adutores, que é essa musculatura aqui, ó. A gente vai trabalhar os dois ao mesmo tempo, as duas musculaturas. Beleza? Vamos lá. O single leg a gente já fez várias vezes aqui, mas você pode fazer, por exemplo, na parede, segurando um bastão, pode fazer ou livre, como eu vou fazer. Ou você pode botar a mão na parede aqui, ó. Tem uma parede, você segura e faz o movimento. A ideia não é baixar o tronco, não é isso. E depois a perna. É um movimento só, porque você quer trabalhar o seu quadril. Ó. Então, ó, é esse movimento aqui, ó. Tá? É só isso. Levantou, ó, e volta. Perdeu o equilíbrio, põe o pé no chão e volta de novo. Não tem problema. A ideia é realmente estabilizar o quadril. Então, eu vou lá embaixo, volto, controlo. Controlo. Estabilizo. Do outro lado, a mesma coisa. Esse é um excelente exercício para trabalhar glúteo, trabalhar o arco plantar. Então, outra estratégia bem interessante. O lunge lateral, você vai sair da base fechada para uma base mais aberta, largada, mas dentro também do seu padrão que você consegue nesse momento. Então, você abrir um pouquinho, pode ser, ou abrir um espaço maior. Aqui você trabalha mobilidade do seu quadril e força do seu glúteo quando você volta, e aqui você alonga essa musculatura interior da perna. Então, você está trabalhando um padrão que a gente chama de tridimensional.
e volta. Mesma coisa do outro lado de lá. Chego aqui, eu me empurro com a perna que está mobilizando e volto para o centro. Muito bem. Finalzinho, Carlos, vou te passar um exercício quando a gente finalizar aqui. Eu vou fazer um exercício antes de finalizar, para você já começar a trabalhar esse ciático aí. Beleza? Galera, pode mandar mensagem, vamos seguir o perfil aí, que a gente continuar com esse trabalho. Segue o perfil, manda para aquela pessoa que precisa, beleza? E mete o dedão no like. Eu não falei hoje, mas isso é importantíssimo para a gente continuar o nosso trabalho. Beleza? Vamos de novo, não precisa descansar muito, que a gente está sem carga. Single leg, estabiliza. Tenta estabilizar, a fazer o dedo em garras no chão, para você estabilizar melhor. Aqui você trabalha o arco plantar também. Então, para quem tem um pé chato, igual o meu, esse aqui, mas é um chato falso, digamos assim, porque é por causa da minha lesão, eu faço o dedo em garra, que você aumenta essa curvatura do pé, do arco plantar, que também é interessante para você trabalhar, diminuir as dores na sua coluna. E se sua lesão for devido a essa que a gente chama de cadeia lesional ascendente, é quando sai de baixo para cima. Às vezes você está com a dor na coluna, mas é seu pé, que é o meu caso. Quando minha coluna dói, eu sei que eu tenho que mexer no meu pé. Só que eu sempre faço exercícios para trabalhar o pé. Com todo treino que eu faço, eu ponho um trabalho de garra, trabalho de segurar, puxar a toalha, trabalho de unilateral, trabalhar na ponta do pé, andar muito na ponta do pé. Então você vai trabalhar seu arco plantar, mobilizar com a bolinha de tênis, ou se você tem cachorro em casa, aquela bolinha cheia de espinho, digamos assim, você coloca embaixo do pé, você vai achar uns pontos doloridos, ou você pede para alguém, ao seu marido, sua esposa, fazer lá na face plantar, ó, estimular. Eu vou fazer um vídeo desse, mobilizando o pé, para vocês entenderem que aquilo ali é todo o nosso corpo influencia nossas dores. Recentemente chegou uma mulher aqui com dor nas costas, e o lance dela era nos olhos. Então, quando a gente fez um captor podal, que é o nome da técnica, a dor dela na hora diminuiu. Ela falou, meu Deus, a dor passou, isso é bruxaria. Eu falei, não, isso é osteopatia. E ela estava fazendo exames para fazer a cirurgia na coluna. Eu falei, se você fizer a cirurgia na coluna, você vai continuar com dor depois da cirurgia, só que agora vai estar cortada. Né? A única coisa que vai mudar na sua vida é que você vai ter uma cirurgia dificílima e a recuperação absurda. Mas tanto que ela está treinando com a gente, a dor já começou a ceder e não fez cirurgia. Então, nem todas as hérnias de disco são hérnias verdadeiras. Não sei se você já ouviu esse termo. Existem as hérnias verdadeiras, que são apenas de 3 a 5%. Esse é um dos dados de um pesquisador que chama Busquet, né? Ele faleceu recentemente, eu acho que tem uns 3 ou 4 anos, é francês, e ele desenvolveu um método que aqui no Brasil chama método Busquet, onde ele trabalha por cadeias musculares, e ele fala isso no livro dele. E as outras hérnias são hérnias falsas, que são adaptações do nosso corpo. E aí ele cita, por exemplo, que são as adaptações que ocorrem, por exemplo, nas nossas rugas, né? A minha barba branca, a minha falta de cabelo, e são adaptações do meu corpo. Significa que a gente está envelhecendo. E aí, se você é atleta, joga futebol, e aí você é o lutador, que era o meu caso, e aí você vai fazer uma ressonância e você não vai ter uma hérnia de disco lá, claro que vai ter, são adaptações. Mas não quer dizer que aquela hérnia que seja o problema da sua dor. Isso é fato.
Beleza? Agora, Carlos, eu vou te passar esse exercício aqui que é muito bom pro ciático, ó. Esse aqui, ó, esticando, ele é muito bom pro ciático. Então, vai te ajudar a aliviar essas tensões aí, ó. Beleza? Outro que é bom é esse aqui, ó. Segurar, pode segurar as duas. Eu gosto de segurar só uma. Puxa para você, ó. Estabiliza. Troca o lado. Também ele vai ser bom para te ajudar no ciático aí. Mas vai lá no nosso YouTube. Segue nosso canal lá. E curte, todas as lives estão lá. Inclusive essa hoje. Daqui a pouco elas vão para lá também. Então vai te ajudar a você melhorar essas dores. Inclusive, uma das alunas que eu vou dar aula às 7 agora, ela entrou com a gente por causa do ciático. Ó, vou empurrar o chão e solto o ar. Outro ponto, Carlos. Se você trabalha sentado, isso influencia muito nesse tipo de dor. Então, trabalha 40 minutos, 50 minutos sentado e depois levanta. Vai tomar um café, vai perturbar alguém, vai no banheiro e fica uns 10 a 15 minutos em pé, andando, que vai te ajudar. A caminhada é uma excelente estratégia para quem tem dor ciático. Então pode fazer caminhada de leve, que vai te ajudar a aliviar essa tensão aí, essa dor. E aqui eu respiro e relaxo a musculatura. Essa é uma posição muito confortável para quem tem dor nas costas ou no quadril, na parte lateral ou na extensão, no caso da coluna. Vai ajudar também. Então, galera, o treino de hoje é esse, tá? Espero que você tenha gostado. Vamos iniciar a semana bem. Na quarta-feira a gente tem outra live de treino. Amanhã eu vou fazer uma live, mas a gente vai conversar sobre saúde, né? Vamos falar um pouco sobre a questão do não percam. Vai falar um pouquinho de hérnia de disco, um pouquinho de ciático. Então a gente vai falar um pouco da respiração. Então amanhã à tarde, provavelmente às 16 horas, a gente vai fazer uma live, 16 ou 17, eu não lembro agora na agenda. Mas fique ligado, que a gente vai fazer uma live falando. Não vai ter treino, vai ser só talvez uma demonstração de alguma coisa, mas a ideia é a gente falar, conversar e desmistificar algumas coisas que a gente vê na internet aí. Ah, eu tenho hérnia de disco, então eu vou morrer. Ah, porque isso aqui, o meu ciático não tem jeito, eu tenho 30 anos que eu tenho dor no ciático, não sei o quê. Então, isso a gente vai tirar um pouquinho essas dúvidas aí. Então, se você já tem dúvida, não perca. E aí a gente vai respondendo aos poucos, beleza? Então, bom dia, ótima segunda-feira e a gente se vê amanhã. Um abraço.